bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Bem-vindos a esta que é a vossa 24ª lição aqui da oficina do Político de Topo, a oficina da Universidade. O programa é que é o Programa Político de Topo, ou o Método Político de Topo. No fundo eu trago aqui e anuncio um conjunto de estratégias e de regras de funcionamento indireto da política, da forma como ela verdadeiramente se trabalha. No fundo baseamos aqui em Maquiavel e em Robert Greene, naquilo que é a visão da política e das suas regras ocultas que vêm desde a Antiguidade, mas que sobretudo ali na Idade Média foram muito trabalhadas. E hoje trago aqui a lição 24, e a lição 24 tem muito a ver com concentração de forças, ou seja, como é que nós podemos transformar o foco estratégico em poder sustentado. E aqui tem muito a ver com consistência, com manutenção de um trabalho contínuo. Muitas vezes pensa-se que política tem a ver com astúcia, tem a ver com tirar o melhor momento e saber, viver a espuma dos dias, ou seja, olhar exploratoriamente para cada oportunidade, tirar partido dela e passar à seguinte, mas muitas vezes também tem a ver com consistência, com foco estratégico, com manter, digamos assim, uma estratégia contínua de poder sustentado, sabendo que qualquer fortaleza é também uma fragilidade e por isso sabendo ser rápido e imprevisível, mudar essa estratégia sempre que necessário, mas dentro disto haver uma resiliência, ou seja, dentro do foco estratégico, haver aqui uma resiliência, uma continuidade, um poder que é sustentável. E isso tem a ver com uma concentração de forças, em perceber onde é que estão as suas forças e as suas fraquezas, pode ser nos aliados, pode ser no conhecimento do outro, pode ser em algo que traz constantemente como inovação, para o campo de guerra, para o campo daquilo que é a política, ou seja, pode ter aqui ou representar aqui muitas e diferentes modalidades, ou seja, não tem que ser apenas um modo ou uma forma, digamos, de foco. Existem muitos focos estratégicos, muita forma de os utilizar e de os conjugar e, obviamente, também, consequentemente, essa força tem muita forma diferente de se concentrar. Mas é sobre este aspecto da concentração das forças, da forma como elas se usam a seu favor, que vamos hoje aqui fazer esta reflexão em ciência política e aqui também em relações internacionais, nisto que é o programa de político topo, ou método político topo. Então, em termos aqui das análises dos textos, os textos que trazemos sempre são Maquiavel, o Príncipe, ou o Príncipe de Maquiavel, e as 48 Leis do Poder de Robert Greene. São sempre esses textos que eu gosto de partir e, olhando para os textos e o conteúdo dos mesmos, deles resulta muitas vezes a preservação das forças e energia ao concentrar-se em pontos fortes. Ou seja, quando você percebe a sua estratégia e aquilo onde você tem vantagem, seja, digamos, na sua capacidade carismática, no seu carisma, seja na sua capacidade de trabalho, seja na capacidade de ver e analisar as fragilidades do outro e atacar rapidamente essas estratégias, ou na sua capacidade de se render para depois emergir, ou seja, nos contra-ataques. Qualquer que seja a sua força, você deve saber preservar as forças e energia e saber concentrar-se nos seus próprios pontos fortes. O melhor ataque, a melhor defesa é muitas vezes o ataque. Explorar profundamente como se fosse uma fonte rica, uma mina, pois esta traz retornos duradouros, ou seja, olhar para os seus recursos enquanto um poço ou uma mina ou algo que você pode sempre usar e reforçar a partir, digamos, do autoconhecimento. É muito importante que você ao longo do tempo aprenda a evitar a dispersão de esforços, abrir múltiplas frentes que de alguma forma diminuam ou reduzam a sua energia. A concentração de energia e o controle sobre si próprio é também absolutamente essencial para você ir atingindo os seus objetivos e desenvolver a sua própria estratégia interna. Esse aspecto é também aqui tremendamente relevante de um ponto de vista psicológico e pessoal. Então, relações com a ciência política e as relações internacionais, ou seja, como é que no fundo esta filosofia da política, este conjunto de regras e princípios que eu estou aqui a enunciar, nomeadamente esta concentração de forças que é a regra 24 de Robert Greene das 48 leis do poder, esta 24ª lei do poder que tem a ver com concentração de forças, como é que isto se relaciona ao fim e ao cabo com a ciência política e as relações internacionais. Mais uma vez é na esteira do realismo, ou dentro daquilo que é a doutrina do realismo, que encontramos um maior eco, já que o realismo fala muito em concentrar recursos
onde o retorno estratégico é maior. Este é um dos princípios da doutrina do realismo. Também quando pensamos na segurança nacional das nações, fortalecimento de áreas-chave, nomeadamente fronteiras, alianças, estabelecer, no fundo aqui, áreas-chave que podem ser implementadas e desenvolverem o poder pessoal da nação e do serviço público. Evitar a dispersão, isto acontece muito em políticas públicas, evitar a dispersão e no serviço público, evitar a dispersão para garantir estabilidade e um poder a longo prazo, ou seja, saber fazer o orçamento, e isto acontece sempre que é necessário planear e planejar o futuro, e a política orçamental tem muito a ver com isto, não é? A capacidade de planejamento das políticas públicas que sejam sustentáveis, procurar a sustentabilidade. Isto é também um princípio fundamental e que tem a ver com a concentração das forças. Conexões com as 48 leis do poder, e aqui diretamente com Robert Greene, ou seja, o que é que aqui se pode tirar de interação desta 24ª lei do poder de concentração de forças. Então, a 24ª lei do poder, das 48 leis de poder de Robert Greene, concentrar forças, relaciona-se diretamente com a lei 3, que fala com a ocultação de intenções e, consequentemente, de forças e estratégias e poderes, com a lei 9, vencer com ações concretas. E aqui é muito importante que quando se ataca, seja o que for, se tenha ações concretas e objetivas e se saiba exatamente por onde ir, porque isto torna o ator político muito mais assertivo e muito mais eficaz. A Lei 28, que tem a ver com ser usado na ação, e isto é talvez uma lei, é com a lei que vamos fechar, não é? 28 leis, que tem muito a ver com, ou pelo menos a penúltima lei, que tem muito a ver com ser capaz de superar-se, de ter capacidade de superação e de agir, ou seja, não ficar à espera, tomar a iniciativa e ultrapassar o outro o mais rapidamente possível, de forma a fortalecer o seu próprio poder pessoal. Portanto, esta Lei 28 também está aqui implicada na Lei 24 de concentrar forças. Finalmente, a Lei 48, ser imprevisível. A concentração não significa criação de castelos. Aliás, nós criticamos fortemente a criação de castelos. Não interessa criar castelos, interessa ser imprevisível. Mas dentro da imprevisibilidade é sempre possível ter uma capacidade de surpresa, de surpreender, de ser imprevisível e de criar espaços que aparentemente não estavam lá. Isto tudo cria um foco intenso num determinado ponto, e isto enfraquece fortemente os adversários e permite ter aqui the upper hand, ou seja, a vantagem. Passamos então agora para a conexão com Maquiavel. Vimos as 48 leis do poder, vimos agora os capítulos na obra do Príncipe de Maquiavel, que poderão ter aqui interesse, não é? Ou que estão diretamente relacionados com esta ideia da concentração das forças. Então, o próprio capítulo 6 fala muito nesta ideia, ou reforça muito a ideia de concentrar a força nos novos territórios, ou seja, quando se adquire ou se conquista ou se chega a novos territórios, é aí que deve ser concentrada a força e trabalhada toda a energia para uma maior expansão. O capítulo 14 fala muito em especializar e concentrar as habilidades, ou seja, também aqui a divisão por especialização ou a compartimentação do poder, através daquilo que é estabelecimento de uma rede burocrática eficaz, também é muito importante. Este saber delegar e saber criar cultos e saber estruturar-se é também um aspecto muito importante. Ao mesmo tempo, o capítulo 18 do Príncipe de Maquiavel fala muito em cultivar apoios que sejam simultaneamente fiéis e estáveis, portanto, ou seja, saber criar aqui pontes com os outros de forma a dar uma base de apoio que seja fiel e estável. Ou seja, capítulo 6, 14 e 18 falam muito do poder consolidado através de foco e profundidade, ou seja, a profundidade e o foco são exigências fundamentais para consolidar o poder. Depois temos aqui então um exercício chamado exercício da mina rica, e este exercício da mina rica tem muito a ver com uma autoanálise, começa por aí, ou seja, a capacidade de você em primeiro lugar listar as suas fontes de poder atuais, onde é que você encontra a sua base e as suas forças no momento atual, uma avaliação de quais oferecem maior retorno a longo prazo, dentro daquelas que são as suas fontes de poder atual, para você perceber exatamente o ponto em que está, em termos da margem que tem de progressão ou não, relativamente às apostas que faz. Reduzir o foco naquelas que são dispersas e criam dispersão, e centrar ao máximo naquelas que criam uma maior produtividade, ou seja, tendo em conta uma autoavaliação de todas as suas energias, saber perceber em que ponto é que são mais fortes e mais fracas e as que dão maior retorno a longo prazo, e depois saber retirar foco e acrescentar foco consoante a importância
que essas mesmas áreas têm dentro da sua autoavaliação. Ou seja, em termos globais, aquilo que é importante que aqui seja capaz de fazer, olhando para si próprio e onde investe o seu tempo e energia, ser capaz de perceber e entender-se muito bem em termos daquilo que são as suas próprias características, para investir tempo e energia nas fontes-chave de poder, para agir então com foco e intensidade nessas áreas que são as fontes-chave de poder, e para conseguir construir-se a partir de dentro, aprofundando essas suas minas, ou seja, esses seus pontos de vantagem, até obter uma profunda solidez nessas minas. Depois, e após ter esta estrutura montada, seja capaz de fazer uma monitorização, um ajuste e uma amplificação daquilo que são os ganhos obtidos, de forma a ir-se estruturando cada vez mais e abrir a sua capacidade a áreas diferentes, a áreas novas, nas quais possa também ganhar uma maior autonomia e um maior crescimento individual. Portanto, acaba por ser aqui um mecanismo de interação e interligação entre as suas diferentes capacidades, mas sempre com foco e intensidade, fortalecendo e tendo uma capacidade de intensificar as suas fontes-chave de poder. Então, chegamos aqui ao slide final, este slide sempre de conclusão e rotina em 90 dias. É importante que seja capaz de perceber que a concentração das forças em uma única mina rica pode ser uma fragilidade, mas também pode ser uma força, dependendo do autoconhecimento que tem, da capacidade que tem de se autossuperar e de perceber exatamente onde é que você pode apostar e colocar as suas forças. Portanto, por um lado, deve concentrar as suas forças nas minas ricas, deve ter aquela que é a sua base de direção, evitar a tentação da dispersão, porque quanto mais disperso está, menos capacidade tem para atender às necessidades imediatas que surgem desse seu trabalho e dessa sua necessidade de se manter, no fundo, focado. Portanto, crie e mantenha uma rotina de foco, então 15 dias de foco naquilo que quer empreender, mais 15 dias onde faça ajustes e melhorias naquilo que é a sua atenção e capacidade a esse mesmo foco, e depois mais 15 dias de intensidade, repetindo isto por 2 vezes, num total de 90 dias de consolidação de hábitos e de poder. Era isto basicamente que eu queria trazer hoje aqui para esta 24ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.